Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Claudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E vamos dar prosseguimento aos nossos vídeos enquanto nós esperamos aí os resultados do primeiro trimestre de 2021 das nossas empresas, das nossas ações. Vamos dar uma dedicada do nosso tempo agora aos FIIs, aos fundos imobiliários, né? Esse vídeo eu queria falar para você um pouquinho sobre o FII de papel, né? Eu tenho visto bastante as pessoas falar sobre é, os rendimentos tal, e eu percebo às vezes que as pessoas esquecem de um ponto muito importante sobre o FII de papel. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo, tá? Aqui nós temos um FII de tijolo. O FII de tijolo ele é bem simples, né? Bem simples de você entender. Aqui está o investidor, um investidor de FII, ele compra uma cota, de um fundo, o fundo ele tem os seus imóveis, dentro dos seus imóveis os inquilinos pagam o respectivo aluguel, o fundo abate as despesas e das despesas ele distribui o correspondente do aluguel a cada cotista, né? Então você investe, o cara paga o aluguel, tira-se as despesas, apura-se o lucro e divide-se o aluguel para os cotistas. Então você recebe aqui a sua porcentagem correspondente ao número de cotas que você tem, você recebe aqui o seu rendimento. Então o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, aqui esse rendimento aqui que você recebe, que em média hoje nós temos aí nós vemos no mercado os fundos, os tijolo por volta de 0,40, 0,45, alguns até 0,60, né, os fios de tijolo. Então esse rendimento ele é uma renda livre, né? É a renda real que a gente diz. Por quê? Porque neste caso do FII de tijolo, a inflação ela está no imóvel, ou seja, conforme o tempo passa e um imóvel deste nível aqui, o que vai acontecer? Ele vai se valorizar, né? No mínimo igual à inflação ou até mais que a inflação. Então, a inflação neste modelo de investimento, ela está atrelada no imóvel. Conforme o imóvel valoriza, ele repõe, o próprio imóvel repõe a inflação e o que você recebeu é renda real. Isso é a metodologia do FII de tijolo. Agora vamos para o FII de papel. O FII de papel, o FII de papel, via de regra, ele está atrelado a um direito, a um recebimento, a um direito relacionado a uma renda vinculada a um imóvel, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Ele é muito simples, ele é bem simples, é só para você ver como é que se pode produzir um FII de papel, como é que é o procedimento, como é que são a maneira, é só para você pegar o jeito. As margens, as porcentagens que estão aqui, elas são totalmente fictícias, mas é só para você pegar a metodologia de como é que surge, como é que se cria um fundo de papel, tá? Então nós temos aqui um investidor. Como é que surge esse FII de papel? Então nós temos um investidor aqui. Esse investidor ele tem três imóveis, ele tem esses três galpões aí da empresa A, empresa B, empresa C, tá? Então ele tem estes imóveis. Esses imóveis estão alugados, eu coloquei o mesmo valor para ficar bem fácil para vocês entenderem a conta. Esses imóveis eles estão alugados aqui ao mesmo valor, tá? Então 600 mil ao ano cada um. O contrato é por 5 anos, então dá um total, o contrato total ele dá de 3 milhões nesses 5 anos para as três empresas, ok? Então tá, então o que acontece? Aí de repente essa empresa que tem esses imóveis, essa grande imobiliária ou mesmo um investidor, ele, ele visualiza um outro negócio, uma outra grande oportunidade, mas ele precisa desse dinheiro à vista. E nessas circunstâncias aqui, o que é que está acontecendo? Ele tá parcelado, o dinheiro dele, ele existe o dinheiro, mas está é, amortizado no tempo, tá? Então, o que é que ele faz? O que é que esse imobiliário ou este investidor faz? Então, ele procura uma securizadora, tá? E aí
ele coloca esses recebíveis futuros que ele tem aqui, ó, que dá um total de 9 milhões, tá? Que são recebíveis que ele tem direito, ele vai ao mercado e oferece esse total de recebíveis em troca de dinheiro vivo, em troca de dinheiro em espécie, porque assim ele poderá fazer o outro negócio que ele visualiza que é mais interessante, tá? E aí que entra o fundo de papel. Aí eles vão sentar e vão combinar taxas e coisa e tal. Eu coloquei aqui este exemplo para ficar fácil para vocês entenderem. Então o FII ele vai comprar esses recebíveis ao valor de 4 milhões e meio, tá? Então o total a receber é 9 milhões. Ao longo de 5 anos, ele oferece à vista 4 milhões e meio por esse a longo prazo. E assim é feito o negócio, assim se sai o negócio, tá? Então ele fica com os 9 milhões a prazo, ok? E aí segue. Muito bem, aqui tem um FII de papel, né? FII de papel comprou lá os 4 milhões e meio. O prazo da operação, aqui, deixa eu ver se dá para você. Dá, ok. Então vamos lá. O prazo da operação é 60 meses, certo? 5 anos. O valor mensal dos recebíveis, de todos aquilo lá, dá 150 mil por mês, ok? Então vamos lá. Desses 150 mil por mês, como é que vai desenrolar isso aqui? Dos 150 mil, 75 é o capital do fundo, é como se fosse o imóvel. Então, 75 volta para o imóvel, volta para o fundo, para ele manter o patrimônio, para ele conseguir fazer outros negócios. E a outra metade, os outros 75, vai ser distribuída ao cotista, tá? Então, metade volta para o fundo, porque lembra, ó, aqui, qual que é o capital? O capital do fundo, o capital do fundo total é 4 milhões e meio, entendeu? Então o fundo ele não vai perder esse capital aqui, porque ele tem que fazer novos negócios. Então o capital vai voltar. E é exatamente a metade, né? 4,5, 9. Então por isso que aqui eu tô voltando, metade pro fundo, ó. Metade, 50%. Então 50% está voltando para o fundo, que é o capital do fundo, tá? O capital de dinheiro, e 75 é o que vai ser distribuído para o cotista, para todos os cotistas, né? Para o cotista do fundo, beleza? Então esse é o desenrolar. Muito bem. Nesse mecanismo existe algo que a gente precisa colocar. É esse elemento aqui, ó. A gente precisa colocar a inflação. Então vamos lá. Você lembra que no FII do tijolo, o capital é o imóvel, é o prédio. Então o prédio, com o tempo, ele vai se valorizar e a reposição da inflação será redistribuída. Já aqui no FII de papel, o capital é o dinheiro vivo. É dinheiro vivo, tá? Então, com o passar do tempo, esse capital aqui que retorna, esse capital retorna. Para cá vai o rendimento do cotista e aqui vai o capital. Com o passar do tempo, esse dinheiro vai sofrer o efeito da inflação, tá? E a grosso modo, levando em consideração essa média da inflação que nós temos neste momento, de 4,5%, isso num prazo de 5 anos, pessoal, dá uma perda substancial de quase 1 milhão, tá? É substancial, é por volta de 1 milhão aí. Ou seja, no longo prazo, a inflação vai atuar neste FII de papel na proporção de 1 milhão. Então, este é o efeito para o lado do patrimônio, porque é dinheiro. Daqui 4, é só você pensar assim, ó. Ele começou com 4 milhões e meio. Daqui 5 anos, todo o capital vai voltar para cá. Só que daqui 5 anos, esses 4 milhões e meio já não compram a mesma coisa, exatamente por causa da inflação. Tá? Então você tem que ficar atento com isso. E para o lado do cotista, a mesma coisa. Né? A mesma coisa, de forma diferente. Ó. Do cotista, funciona assim. Então, o FII de papel, se ele estiver te pagando 70% ao mês, tá? Se ele estiver pagando 0,70 de rendimento do valor que você investiu, você tem que pôr na conta a inflação. A inflação dos últimos 12 meses, tá? Dos últimos 12 meses,
está na casa do 0,50. Então, do seu rendimento de 0,70, você tem que descontar a inflação. Então, o seu ganho real foi apenas de 0,20. Então, quando você está num FII de papel, você tem que prestar bastante atenção. Porque eu vejo muitas pessoas, comprei um FII aqui e tal, tá pagando 0,70, tá bom, tá pagando 0,80. Usei um trocadinho aqui, o que sobrou na conta, comprei para comprar, pegar esse FII, tá pagando 0,70, tá. Então, se você for ver, não tá tão bom. Não tá tão bom, porque você está perdendo nas duas pontas. Enquanto você está com o FII de tijolo, o FII de tijolo que ele te paga é ganho real. Por isso, veja bem, não que o FII de papel ele não seja um bom negócio. Sim, ele é um bom negócio, ele é um excelente negócio. Mas, para um FII de papel ser um bom negócio, ele tem que estar te rendendo por volta de 1%, 1,10%, tá? 1,20%. Então, é nessa proporção que um FII de papel ele se torna um bom negócio. E nessas proporções de 1,20, 1,10, os FIIs eles já produzem um risco um pouco maior. Então, é importante que você entenda isso. Se você está de olho no FII de papel e acha que está fazendo um bom negócio recebendo 0,70, não tá, porque o ganho real seu é 0,20. Um FII de tijolo tranquilo, ele está te pagando 0,40 e a inflação fica lá no imóvel, entendeu? Então, tome bastante atenção, fique bastante atento sobre o seu FII de papel. Como é que você sabe? É simples, você pega o rendimento dos últimos 12 meses, soma o rendimento, quanto que ele te pagou em porcentagem e calcula a inflação dos últimos 12 meses. Hoje nós estamos falando no dia 14 de abril de 2021, a inflação dos últimos 12 meses é exatamente isso aqui, 0,50. Então você só precisa somar qual foi a porcentagem do seu FII de papel, se valeu a pena. Então, ó, neste caso, o ganho real foi 0,20. É um ganho real? É, mas é um ganho real que existem FIIs por aí de tijolo que tá te pagando muito mais, com mais tranquilidade, tá? Pelo risco do FII de papel, pelo risco do não recebimento lá, no exemplo dos aluguéis. Ok? Então, pelo vídeo de hoje é só, era isso. Então, fique atento. O FII de papel ele é um bom investimento, mas você não pode esquecer do efeito da inflação, tanto na parte que você recebe, quanto no capital investido que vai ser, que vai perder valor. E aí, o que geralmente a gente acontece? A gente vê que os FIIs de papel, você pode prestar atenção, sempre eles estão fazendo nova emissão, sempre fazendo nova emissão. Por quê? Porque com nova emissão, eles injetam dinheiro novo, com novas emissões. O que é que eles fazem? Eles injetam dinheiro novo no patrimônio e o patrimônio aumenta e esse efeito de inflação praticamente fica despercebido para o cotista, né, para o investidor. Então você tem que ficar bastante atento, tá? Então o FII de papel ele tem essa característica que você precisa ficar atento aos efeitos dele, ok? Então pelo vídeo de hoje é só. Agradeço o seu tempo, a sua paciência. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos continuar falando de FII até sair os novos resultados aí do primeiro trimestre das nossas empresas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.